Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra de um autor que ficou conhecido por mais de um título e é um cara que escreve clássicos como ninguém. Na verdade, ele busca tanto a natureza humana que os seus textos sempre são atemporais. E eu estou falando dele, do Robert Louis Stevenson, e a obra de hoje, cedida em parceria pela editora Darkside, é Magic e o Monstro. Essa foi uma leitura que a gente fez no Lendo Literatura Clássica em parceria com a Jaque, do Estante da Jaquinha. Então, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir? E antes da gente ir para a resenha e fazer o resumo de sempre, eu quero deixar destacado duas coisas. A gente vai ter dois podcasts do Robert Louis Stevenson. O primeiro já disponibilizado, de O Magic e o Monstro. Vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. A nossa primeira leitura do ano também foi do Robert Louis Stevenson, de A Ilha do Tesouro, que eu vou deixar aqui nos cards a resenha que a gente fez desse título. Só que a questão é a seguinte, justamente por já ter resenha, a gente não vai ter uma nova resenha. Então fica aqui registrado que assim que o podcast for disponibilizado, a gente vai deixar aqui, tanto nessa descrição desse vídeo, quanto na descrição de A Ilha do Tesouro, para que lá não tem aviso. Então, se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre o Magic e o Monstro, ou melhor, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, vocês podem conferir no podcast, principalmente quem já leu a obra, porque lá a gente faz uma análise aprofundada junto com os nossos participantes. Então vocês, nesse podcast, contarão com a minha percepção, a da Jaque e a do Arnaldo. O Arnaldo, ele estuda a literatura gótica especificamente, então é uma opinião que vocês não podem perder. Fazendo o resumo de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou O Magic e o Monstro. A nossa natureza, às vezes, está feliz. E às vezes ela tá muito pistola. Então, basicamente, esse é o resumo de O Magic e o Monstro. Agora, falando sério, O Magic e o Monstro, ou melhor, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, conta com o advogado Utterson narrando pra gente o estranho acontecimento que está cercando ali aquela parte da Inglaterra. Ele é advogado do Dr. Jekyll e, basicamente, começa a perceber que o Dr. Jekyll está sendo ameaçado por um cara chamado Mr. Hyde. O seu primo conta, inclusive, uma anedota a respeito desse cara bem bizarro, que é feio, coxo, estranho e malvado, de que ele atropela uma menina e depois paga para se livrar da culpa. Então, o que acontece é que o Utterson avisa ao Dr. Jekyll que o cara que ele está hospedando na casa dele não é gente fina, para ele se afastar. E aí o Dr. Jekyll disse que não tem como. Agora, por que não tem como? A cultura pop já disse pra gente, mas eu não vou ressaltar aqui pra vocês. Fazendo a análise de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Bom, aqui a gente vai encontrar uma coisa muito própria do Stevenson. Pra quem não sabe, o Stevenson ele é escocês e ele fez parte, ou melhor, ele fazia parte de uma família rica. O pai dele era um engenheiro e o Stevenson estudou, ele fez curso de direito e tudo mais, inclusive ele se formou, só que ele meio que rechaçava esse lado rico que ele tinha, esse lado pomposo que ele tinha, e preferia andar com a galera que era considerada ralé na época. Inclusive o Stevenson ele é caracterizado como um boêmio por conta dessa característica. Então, justamente por ter vindo de uma família com posses e, ao mesmo tempo, ter convivido com pessoas de classe inferior, isso, considerando o contexto da época, o Stevenson percebeu que a Bretanha era dividida em dois lados. O lado bom e o lado ruim. O lado rico e o lado pobre. O lado bonito, o lado feio. O lado inteligente, o lado burro. E então, basicamente, o que acaba acontecendo aqui é que o Robert Louis Stevenson, em O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mostra a cisão absurda que existia no período vitoriano. E essa cisão, ela era muito relacionada à própria construção da literatura. Quem nunca ouviu o termo maniqueísmo? Ou seja, ou você é muito bom, ou você é muito mal. E bem, o Stevenson ele vai brincar com isso quando ele vai trazer o Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nós somos bons, nós somos maus, ou nós somos os dois? E aí a gente tem um contexto filosófico muito presente na Europa, que é de vertente greco-latina, que o que é belo e o que é bom estão associados.
E aqui o Stevenson, ele vai brincar com isso, dizendo que o que na verdade é indissociável não é o belo e o bom, e sim o bom e o mal. E essa é uma brincadeira que ele vai fazer muito bem nessa contextualização. Inclusive, ele vai utilizar o cenário para fazer isso. Por exemplo, a casa do Dr. Jekyll, onde ele hospeda o Mr. Hyde, tem uma entrada da frente, que é muito bem bonita, vistosa, etc. E a parte de trás é feia. E é muito interessante como ele vai fazer a própria construção da casa, psicologicamente falando, relacionadas a esses dois personagens. Não menos importante, é necessário destacar, a gente também vai ter uma progressão da maldade na narrativa. Pra quem não sabe, o Robert Louis Stevenson era um calvinista. E ele tinha a crença de que toda maldade, todo pecado era inerente ao homem. E você precisava ultrapassar essa barreira. Então, basicamente, o que Stevenson vai fazer é fazer um pecado cada vez mais progressivo. Enquanto o Hyde, ele começa atropelando uma menina, no final da narrativa, ele já está questionando todos os valores sociais. Até porque quem ele atinge é de um alto patamar, um alto escalão dessa sociedade. Diferente do que acontece em Drácula e, por exemplo, Frankenstein ou Prometeu Moderno, aqui a gente vai ter esse silenciamento daquele que é mau. E quando eu falo sobre o silenciamento, a gente vai ter uma deslegitimação a partir da figura do Utterson. O Utterson é o personagem que a gente acompanha, é o advogado do Dr. Jekyll. E como bom advogado, e vale lembrar que o nome dele é Uther, my son, que son é filho e o Uther é falar, pronunciar, então ele é o filho do discurso. O Utterson é aquele que vai dizer pra gente que o Jekyll é o cara bom e o Hyde é o cara ruim, porque na sociedade vitoriana, considerando também que ele era advogado, então ele era de alta classe, ele defendia essa burguesia e nobreza, ele vai dizer pra gente que um cara que é feio é mau. Pra sociedade vitoriana isso tá tudo bem. Pra gente hoje em dia não tá, mas pra sociedade vitoriana tava tudo bem. A gente vai ter aqui uma deslegitimação e um apagamento desse personagem que é o Hyde. Inclusive, Hyde significa esconder, escondido. E também é uma brincadeira brilhante do Robert Louis Stevenson. Então, justamente por causa dessas características e por causa desses nomes bem marcados dentro da narrativa, a gente vai encontrar a coisa que a gente não encontra tanto na história do Stoker, nem na história da Shelley. O que a gente vai encontrar aqui é que o Stevenson está mostrando pra gente que o problema é social, político e principalmente econômico. A gente tem personagens aqui que são pobres e vão ser literalmente pisados na narrativa. A gente está falando de uma garota que é mulher, criança, pobre. Tem como você deixar essa criança, socialmente falando, pior? Não tem. Ele vai brincar com isso no decorrer da narrativa e vai trazer pra gente essa progressão, não só da maldade, mas também da escalonagem social apresentada pelo Hyde. Coisa que nas outras obras, por mais que exista realmente essa questão da deslegitimação, inclusive não só em Drácula, não só em Frankenstein, mas em O Fantasma da Ópera, aqui o Stevenson vai mostrar a questão social brilhantemente. Para além disso, a gente também pode destacar a questão do cientificismo. O que faz o Drácula, o Frankenstein, ou melhor, a criatura do Frankenstein, porque na cultura pop a gente conhece a criatura como Frankenstein, mas esse não é o nome dela na obra da Mary Shelley, e o Hyde como coisas ruins. Porque a gente tem um pensamento retrógrado do passado, ainda no período vitoriano, de uma sociedade iletrada que tem medo absoluto do desconhecido. Então, quando vai vir a era do cientificismo, dessa progressão social a partir da ciência, o que vai acontecer é que vai existir a busca incessante para descobrir aquilo que não se tinha conhecimento. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a tentar entender essas figuras deslegitimadas e deem voz a elas na literatura, que é o que acontece com esses três autores muito famosos da literatura de horror. Então, o que a gente tem aqui é também uma crítica ao cientificismo. Até porque a gente está falando do Dr. Jekyll, que é um cientista e a sua ética ela é completamente rompida na narrativa, da mesma forma que o seu desejo como cientista se sobressai, prevalece dentro do texto. Então é muito interessante como o Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde vai trabalhar questões muito pertinentes da era vitoriana que permeiam o nosso imaginário e nossa sociedade até hoje. Afinal, problemas sociais e econômicos a gente ainda tem, e problemas de ética científica também. Então, o Robert Louis Stevenson ele traz um texto aqui sensacional.
Para além de O Médico e o Monstro, a edição da Dark Side vai trazer outros contos e obras do Robert Louis Stevenson. Uma delas, por exemplo, são os contos que fazem parte dos entretenimentos nas noites das ilhas. E esses contos eles são muito interessantes porque eles também vão destacar essa dualidade humana e, não menos importante, o quanto você pode se dedicar ao outro, o quanto o ser humano é egoísta por natureza. Também vai trazer Olala, Jané, a Entortada e, assustadoramente, mas muito real, o Apanhador de Corpos. O meu conto favorito entre todos os contos do Stevenson é Mark Henry. Ele está assaltando uma loja de penhores na noite de Natal. E, basicamente, ele vai ter uma conversa com o diabo a respeito da natureza humana. Então, todos os contos são interessantes, trazem coisas incríveis, mas eles ainda estão falando da dualidade do homem. Esse é o tema principal da obra do Robert Louis Stevenson. Agora eu quero falar dessa edição da editora Dark Side pra vocês. A primeira coisa que eu quero comentar é que, como vocês podem perceber, não tem o nome na capa. E não tem o nome na capa de propósito, porque aqui a gente tem o Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde e outros experimentos, o que ressalta também a presença dos contos. Mas principalmente não tem porque no português a gente traduz o Estranho Caso como O Médico e o Monstro. E a Dark Side, ela optou para não deslegitimar o original e também não tirar a tradução, que é tão famosa pra gente, deixar desse jeito. E destaca aqui o Stevenson, o que eu acho muito mais importante é destacar o autor. Aqui a gente tem a introdução e a tradução do Paulo Xavier. É uma ótima tradução, tem alguns errinhos e tal, mas é normal, passa mesmo. Mas a introdução é ótima, vai trazer um aprofundamento do Robert Louis Stevenson muito bom. E, para além disso, a gente tem ilustrações incríveis do Alcimar Frazão, que combinam muito com a estética do Stevenson e a arte é sensacional. Como vocês podem ver, a diagramação segue o padrão Dark Side e é lindo, é simplesmente lindo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se vocês estiverem interessados no Lendo Literatura Clássica, procurem a gente nas redes sociais, Grupo Caneta Tinteiro no Instagram e a Estante da Jaquinha, que é a Jaque também no Instagram. Se você quiser seguir a gente em outras redes sociais, a gente tem o site ugctinteiro.com.br, que tem uma resenha escrita. Também temos o podcast, o QGCT, que você vai encontrar o link aqui embaixo para acompanhar O Médico e o Monstro com uma análise muito mais aprofundada. E, claro, você pode encontrar a gente também na Roxinha e conversar comigo ao vivo, com o Grupo Caneta Tinteiro. É isso, se você quiser comprar esse exemplar ou qualquer outro na Amazon, use o link aqui debaixo da descrição, porque você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau!